A paz do Senhor para todos. Nesse momento, quero trazer uma palavra de edificação para nós, nesse momento. No livro de São Mateus, capítulo 14, versículo 25 e o 26, que diz assim a palavra do Senhor. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo caminhando sobre o mar, assustavam, dizendo: é um fantasma. Gritaram com medo. 27. Jesus, porém, falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, e não temais. Quando nós vemos aqui na palavra de Deus, onde os discípulos estavam com Jesus na beira da praia, Jesus despede os seus discípulos, dizendo que ele pegasse o barco e fosse para o outro lado, a outra margem. E quando os discípulos foram para o outro lado, Jesus subiu para o monte orar. O que nós vemos, aprendemos com a palavra de Deus, é que Jesus ele foi orar lá no monte. Orar significa ter intimidade com o Pai. Era isso que sempre Jesus teve, intimidade com seu Pai. Então Jesus foi orar, intimidade com seu Pai. Falar com seu Pai. Que nós vemos na palavra de Deus, no livro de São Mateus, capítulo 6. Nós vemos, capítulo 6, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, alguma tradução. Fecha a porta. Ora ao teu Pai, que está em oculto, e o teu Pai secretamente te ouvirá. O que nós vemos aqui, que Jesus disse, quando quiser orar, entra no quarto, fecha a porta, em oculto, fala com teu Pai, que Ele te ouvirá secretamente, Ele te ouvirá. Mas só que nós vemos também em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor, 1 Timóteo 2,8, quero, pois, irmão, que todos os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas. Então nós devemos orar em qualquer lugar, levantando-nos com a mão santa, sem contenda e sem ira. Então, quando aqui Timóteo ele escreve que nós devemos orar em qualquer lugar. E nós vemos que Jesus orou no Getsêmani, não tinha quarto. Jesus orou na ressurreição de Lázaro. Todo mundo estava ali vendo. Jesus orou quando ele multiplicou o pão e os peixes, ali na montanha, nos montes, multiplicou o pão e os peixes. Nós vemos que Paulo e Silas orou na prisão, não tinha quarto. Então o que nós aprendemos aqui com a palavra de Deus é quando Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta, e em secreto teu Pai te ouvirá. É que nós aprendemos aqui com a oração íntima. Por quê? Porque quando você convida uma pessoa, ou recebe uma pessoa na sua casa, você não recebe, leva para o seu quarto. Você recebe e ela na sala ou no terraço. Porque o quarto é lugar de intimidade. Então o que Jesus quer dizer com isso? Quando quiser orar, entra no teu quarto e tenha intimidade com teu Pai. Fala com Ele, porque oração é falar, é ter intimidade, é falar com Deus. Então Jesus ele sobe para o monte. Sabe o que ele quer dizer? Intimidade. Ter intimidade com o Pai. Jesus sempre teve intimidade com o Pai. Então nós devemos orar em qualquer lugar, mas ter intimidade com o nosso Deus. Assim é o que Jesus fez. Jesus subiu para o monte, foi orar com o Pai, para ter intimidade com o Pai. Enquanto Jesus estava lá orando, o discípulo estava no mar. E a tempestade veio, o vento era contrário, o discípulo pensava que ia perecer. Mas a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus foi ao encontro do discípulo. O que nós aprendemos é que no momento mais difícil da nossa vida, quando surge tempestade, vento ao contrário,
nós pensamos que nós estamos sozinhos, que nós vamos perecer. Aí nos mostra que Deus vai ao nosso encontro para nos socorrer. Porque a Bíblia diz lá em Salmo 46, versículo 1, que Deus é nosso socorro no momento mais difícil da nossa vida. Socorro bem presente na hora da angústia. Quando Jesus vai andando por cima das águas, ao encontro o discípulo vê Jesus e grita: é um fantasma. Quando Jesus ouve ali que os discípulos gritaram, é um fantasma, então o que nós aprendemos com isso é reconhecer Jesus no meio da tempestade. Porque tem pessoa que não reconhece Jesus no meio da tempestade. A tempestade está forte, está tudo dando errado, o problema está difícil, é gigante se levantando, vento ao contrário, tempestade, mas ainda não reconhece Jesus no meio da tempestade. Na situação que nós estamos passando no nosso país, no mundo, a tempestade forte. Mas tem pessoa que não reconhece Jesus no meio dessa tempestade. Porque o tempo que nós estamos passando, aperto, acolcho para todo mundo, é nesse momento que Deus quer que o homem busque a Ele, se arrependa, busque a Ele. Porque é no meio da tempestade que Jesus vai aparecer. É no meio da tempestade que Jesus vai acalmar. É no meio da tempestade que Jesus vai ao teu encontro. Então, quando Jesus chegou ali, os discípulos disseram: é um fantasma. Jesus disse: não temas, sou eu. O que nós aprendemos é que no meio da tempestade, Jesus diz assim: não temas, porque tudo está no controle dele. Tudo está no controle do Mestre. Jesus está no controle de tudo. Ele sabe o dia, sabe a hora que pode acalmar essa tempestade na tua vida. E quando os discípulos disseram assim, que era um fantasma, Jesus disse: sou eu. Sabe o que quer dizer? Reconhecer Jesus no meio de uma tempestade. Que você possa reconhecer que você é um pecador que precisa de salvação. Que você possa reconhecer que Jesus é aquele que morreu na cruz do Calvário para dar salvação a mim e a você. Reconhecer que Jesus é o único Deus que pode salvar. Reconhecer Jesus que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É no meio da tempestade reconhecer Jesus. Mas tem gente que não reconhece Jesus. Simplesmente está vendo fantasma na vida dele. Simplesmente está vendo situação difícil. Simplesmente está vendo vendavais, mas não abre o coração para Deus. Não busca Deus no meio da tempestade. No meio da tempestade, Jesus apareceu e disse: não temas, sou eu. Aí Pedro disse assim: mestre, é tu mesmo, que eu possa ir até a ti, andando por cima das águas? Jesus disse: vem, Pedro. Pedro desceu do barco, começou Pedro a andar por cima das águas. De repente, Pedro tira o olhar de Jesus e começa a olhar para o vento ao contrário. Olhar para a tempestade. Quando Pedro começa a olhar, Pedro começa a se afundar. É o que nós aprendemos, que nós não devemos tirar o olhar de Jesus para olhar para a tempestade e o vento ao contrário. Tem pessoa que está tirando o olhar de Jesus para olhar para a tempestade, o vento ao contrário, para olhar para o problema, para a situação difícil. Tira o olhar de Jesus para ver o defeito dos outros, tirando o olhar de Jesus. É aí que está o problema. Porque tirar o olhar de Jesus para olhar para o problema, para olhar para a dificuldade, olhar para o defeito dos outros, o caso é, você vai se afundar. Vai morrer espiritualmente. Agora, quem está com o olhar para Jesus, a Bíblia diz que Jesus é o nosso autor e consumador da nossa fé. Sempre está andando de cabeça erguida, porque olhando para o alvo que é Cristo. Quando Pedro gritou: Senhor, socorre-me, Jesus estendeu a mão. Jesus estende a mão para socorrer os necessitados. Aquele que clama a Ele, aquele que busca a Ele, Jesus está estendendo a mão. Então, que você possa clamar a Ele nesse momento. E Jesus vai estender a mão para você, para te socorrer no meio dessa tempestade. Jesus pega Pedro e coloca Pedro no barco novamente.
e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Tem momentos na nossa vida que a tempestade é tão forte, o vento é contrário, que a nossa fé fica pequena mesmo. Mas mesmo assim, o que nós aprendemos com a palavra de Deus, mesmo com a fé pequena, nós devemos clamar a Deus, pedir socorro a Ele, porque é Ele que pode nos ajudar. Quando Jesus coloca Pedro no barco, a Bíblia diz que o vento e o mar se aquietaram. Então o que nós aprendemos com isso é quando Jesus coloca Pedro e Jesus entra no barco, o vento e o mar se aquietou. Então quando Jesus entrar no barco da tua vida, essa tempestade, esse vento vai se acalmar. Porque você precisa entregar sua vida a Jesus. Você precisa decidir se vai continuar na tempestade ou vai convidar Jesus para entrar no barco. E para nós, Jesus já está no barco. Mesmo surgindo tempestade, mas nós sabemos que Jesus no barco, Ele está no controle de tudo. Então quero dizer, é tempo de buscar a presença de Deus. Jesus nesse momento está falando comigo e com você. É tempo de ter intimidade com Deus, orar a Deus. Jesus foi buscar a Deus, foi buscar o seu Pai em oração. Ter intimidade com Ele. É tempo de reconhecer Jesus no meio da tempestade. É tempo de clamar a Ele no meio da tempestade. É tempo de olhar para Jesus no meio da tempestade. Não tirar o olhar de Cristo. É tempo de se arrepender no meio da situação que você está passando. Eu quero dizer que nesse momento Jesus, Ele foi ao encontro dos discípulos. E Ele está indo ao teu encontro nesse momento, através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela penetra o nosso coração. E a palavra de Deus fala comigo e fala com você. Deus tem sempre uma saída para aqueles que estão passando por um momento de tempestade. Deus tem saída. Porque a última palavra é de Deus. A Bíblia diz lá em João capítulo 14, 7, ainda há esperança para a árvore que foi cortada. No meio da tempestade, tem pessoa que já perdeu a esperança, perdeu o controle da situação, pensa que tu não tem mais jeito para a sua vida. Mas Jesus está dizendo, ainda há esperança para a tua vida. Convida Jesus para entrar no barco. Convide Jesus para entrar na tua vida. A Bíblia diz que Jesus, Ele está pronto para ir ao teu encontro. Quando Jesus disse assim para Pedro, Pedro, não temas, sou eu, não tem mais. A gente pode passar por luta, passar por dificuldade, problema difícil, tempestade, vento ao contrário, mas mesmo assim, Jesus está dizendo, não temas, não temas e não temas. Que neste momento, eu quero dizer, Jesus vai acalmar essa tempestade. É só um vento ao contrário. Jesus mostrou que quando a tempestade ali acalmou, os discípulos que estavam ali, todos se maravilharam. E houve bonança naquele lugar. Depois da luta, vem bonança. Depois da tempestade, vem bonança. Então, quero dizer, depois dessa luta, depois dessa tempestade, depois desse vendavais, vem bonança para a tua vida. Então, convida Jesus nesse momento. Amém. Que Deus nos abençoe nesse momento. Eu quero nesse momento dizer para você que ainda não confessa essa mesma fé, que Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida, o projeto de Deus na tua vida é grande, Ele quer te salvar, quer perdoar, transformar. Só basta você abrir o coração, só basta você reconhecer Jesus como único suficiente Salvador, ou você vai continuar vendo fantasma. Jesus está dizendo, sou eu que falo contigo nesse momento. Jesus quer perdoar teus pecados. Jesus quer te salvar, mudar a tua vida, acalmar essa tempestade, fazer bonança. Entrega a tua vida a Ele. Amém?
Que Deus nos abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação, em nome do Senhor Jesus. Amém.